Você já reparou que partidários costumam acusar a mídia de ser tendenciosa contra eles e a favor dos adversários, enquanto esses mesmos adversários reclamam igualzinho, mas dizendo que a mídia tende a ser mais a favor do outro lado e contra eles? No campo da teoria da comunicação, a hipótese dos usos e gratificações sugerem que quando as pessoas consomem mídia, elas não estão buscando apenas informações ou entretenimento, mas querem, acima de tudo, satisfazer alguns desejos bem específicos e diferentes das necessidades de simplesmente consumir informação. E isso significa que a influência que a mídia tem sobre as pessoas é relativa, porque diante essa enxurrada de informações que a mídia veicula, ao mesmo tempo em que as pessoas são capazes de se abrir a alguns conteúdos, elas também podem simplesmente fechar-se a outras mensagens. E isso faz com que as pessoas enxerguem algumas coisas, mas fiquem absolutamente cegas em relação a outras. Fechar a cabeça para algumas mensagens pode ser visto como uma forma de defesa diante de tanta informação que recebemos. Neurocientistas já perceberam que, como nós somos constantemente bombardeados com uma infinidade de estímulos sensoriais, para que a gente possa dar sentido ao mundo sem ficar sobrecarregado, a gente tem que aprender a bloquear informações desnecessárias e, ao mesmo tempo, selecionar e atribuir importâncias relativas às informações. A questão é que esses processos muitas vezes são inconscientes. Ou seja, eles ocorrem quando nós não temos a intenção consciente de filtrar essas informações. Um exemplo disso é quando estamos em uma festa ou em um bar e o nosso cérebro filtra o burburinho ao nosso redor para que a gente possa se concentrar naquela conversa que a gente está realizando com aquela pessoa na mesa. Ou seja, o cérebro se concentra em determinadas informações, amplifica o que acha importante e bloqueia o que não interessa. Mas se alguém, em uma dessas conversas, dizer o nosso nome, de repente a gente vai ouvir. Isso porque o nosso cérebro sabe que estamos interessados quando as pessoas estão falando de nós. Uma das pesquisas clássicas no campo da comunicação sobre a hipótese dos usos e gratificações foi produzida por Hasselhoff e Cantrill em 1954. Eles entrevistaram estudantes de duas universidades diferentes que disputavam um jogo de futebol para tentar saber qual dos dois times havia cometido mais faltas. E o resultado? Estudantes da primeira universidade disseram que os jogadores da segunda universidade haviam cometido mais faltas. E os estudantes da segunda universidade tinham certeza que os jogadores da primeira universidade é que haviam feito mais faltas. Ou seja, ambos os grupos, apesar de terem observado fatos aparentemente simples e objetivos, haviam processado a mensagem de uma forma diferente, filtrando informações indesejadas, ou seja, quando a própria equipe fazia uma falta, e ampliando informações que confirmavam as suas expectativas. Essas e outras descobertas levaram ao que foi depois chamado de teoria do efeito da mídia hostil. Em 1982, em uma pesquisa clássica, estudantes favoráveis aos palestinos e outros estudantes favoráveis aos israelenses foram convidados a analisar a mesma notícia. Os pesquisadores pediram para que eles contassem a quantidade de referências pró- e anti-israelitas e pró- e anti-palestinos. E o resultado foi que cada um dos lados concluiu igualmente que os meios de comunicação eram tendenciosos contra o seu lado. Então os pró-israelenses encontraram mais referências anti-Israel e menos referência pró-Israel do que os estudantes favoráveis aos palestinos, e vice-versa, os pró-palestinos encontraram nas mesmas notícias mais referências desfavoráveis a eles e mais referências favoráveis aos israelenses. Ou seja, os partidários avaliam as mesmas notícias dos meios de comunicação de forma diferente, porque partem de pontos de vista divergentes sobre os méritos de cada lado. Então, esses estudos indicam que há uma diferença real de percepção entre grupos diferentes do mesmo público quando se deparam com a mesma notícia. Eles leem,
ouvem, se lembram e processam as mensagens de forma diferente em nível subconsciente. Isso é chamado de viés cognitivo. As pessoas imaginam que estão assistindo objetivamente a um noticiário ou a um jogo de futebol, por exemplo, mas na realidade essas informações são filtradas pela nossa mente e, sem que a gente perceba conscientemente, faz seleções e bloqueia informações indesejadas. Agora, é claro que isso não quer dizer que as mídias não tenham tendências ou que não favoreçam um ou outro lado. Mas essa teoria ensina que a gente tem que aprender a manter uma postura crítica permanente, não só com as mídias, mas principalmente com a gente mesmo.